Bom, a quarta-feira de cinzas chegou, né? A festa acabou, a rotina tá voltando aos poucos. Mas enquanto a gente guarda o glitter e as fantasias, fica uma pergunta no ar. O que foi que a gente deixou pra trás na folia? É sobre isso que a gente vai falar, porque a ressaca do carnaval deste ano pode não ser só física, ela pode ser e muito digital. E essa frase resume tudo. Aquela foto com a galera, aquele check-in no bloquinho, o cadastro rapidinho para entrar numa festa, cada clique, cada conexão, tudo isso cria uma trilha de dados. E a gente vai desvendar essa trilha juntos, porque no fim das contas, o que aconteceu no carnaval, principalmente no mundo digital, nem sempre fica só no carnaval. Então vamos começar pelo primeiro grande risco, a exposição dos nossos dados pessoais. E para entender o tamanho do problema, a gente precisa falar da LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. É claro que na festa a gente relaxa, mas como vamos ver, os nossos dados não tiram férias. Pensa um pouco. Quantas fotos e vídeos não foram parar nas redes sociais? Quantas pessoas não baixaram aplicativos para achar os blocos? Ou fizeram cadastros em promoções e listas VIP? E claro, se conectaram em redes Wi-Fi públicas para não gostar o 4G. São ações super comuns, que a gente faz quase no automático na euforia do momento. A questão é, para onde foi todo esse confete digital? Cada uma dessas ações que a gente acabou de falar deixou um rastro. A pergunta que fica é, onde esses dados foram parar? E mais importante, quem é que tem acesso a eles agora? Olha só um cenário clássico. A pessoa baixa um aplicativo para encontrar o bloquinho mais próximo e na hora de instalar, o app pede acesso à galeria de fotos e à lista de contatos. Ué, mas para quê? Isso é muito mais do que o app precisa para funcionar. É o que a gente chama de coleta excessiva de dados. Pela LGPD, as empresas só podem coletar o que é estritamente necessário. Pedir mais que isso é uma violação clara da lei. Outra situação que acontece demais. Alguém tira uma foto no meio da multidão, posta na internet e de repente essa imagem viraliza. O problema? A pessoa na foto não deu autorização nenhuma para isso. Essa exposição pública sem consentimento é super séria. O direito de imagem é protegido por lei e a LGPD reforça isso. O uso sem autorização pode sim levar a processos e até indenizações. E essa aqui? Quem nunca viveu? A pessoa se cadastra no site de um camarote e poucos dias depois a caixa de e-mail vira um verdadeiro desfile de propaganda. E-mail de empresa de turismo, de bebida, de tudo que é serviço. Isso acontece quando os dados são compartilhados com outras empresas sem nenhuma transparência e, claro, sem um consentimento claro para isso. Certo. Até agora, a gente falou do risco pessoal, né? Mas a história não para por aí. As ações na folia podem respingar e muito na vida profissional e na empresa onde a pessoa trabalha. A responsabilidade corporativa, o famoso compliance, não tira folga para curtir o carnaval, não. Pensa bem, no trabalho as regras de segurança são claras. A gente usa a rede da empresa, tem um e-mail corporativo, mas fora dali a coisa muda de figura. Um simples post numa rede social ou a conexão a uma rede Wi-Fi pública podem criar riscos enormes para a empresa. A linha que separa o pessoal do profissional está cada vez mais fininha. Imagina só a cena. Um funcionário posta uma foto numa festa. Até aí tudo bem, só que ele está usando uma camiseta com o logo da empresa. E a foto é num contexto meio polêmico, inadequado. Mesmo sendo um momento pessoal, a imagem da companhia fica diretamente associada àquela situação. Pronto, está criado um risco de reputação instantâneo. E tem outro perigo gigante, usar o notebook da empresa para trabalhar numa rede Wi-Fi aberta de um hotel ou de um aeroporto durante a viagem de carnaval. Sem as proteções certas, como uma VPN, por exemplo, dados super importantes e confidenciais da empresa ficam ali, vulneráveis, um prato cheio para alguém mal intencionado interceptar. Bom, agora a gente entra no terceiro pilar, aquele que costuma agir nas sombras. O carnaval, com toda a sua aglomeração e distração, é um paraíso para os cibercriminosos. Eles se aproveitam da folia para aplicar golpes. É o bloco do prejuízo, que ninguém vê passar, mas que pode causar um estrago e tanto. E os números não deixam a gente mentir. Durante feriados longos como o carnaval, as tentativas de phishing, sabe, aqueles e-mails e mensagens falsas para roubar dados, chegam a aumentar em média 40%. É isso mesmo, 40%. Os criminosos sabem que a nossa guarda está mais baixa e aí intensificam os ataques. E qual o tamanho do prejuízo? É brutal. O custo médio de um vazamento de dados para uma empresa brasileira chega a 1,2 milhão de reais. Pensa nesse número. Um único descuido, um clique errado, pode custar mais de 1 milhão de reais. Vamos à primeira grande ameaça, o Wi-Fi gêmeo maligno, ou Evil Twin.
Imagina que você está num bar e encontra a rede Wi-Fi grátis do bar. Parece legítima, né? Mas pode ser uma armadilha. Uma rede falsa, criada só para interceptar tudo que você digita ali. Senhas de redes sociais, dados de cartão, tudo. Depois, tem o tal do Just Checking. Sabe aquelas estações públicas com várias saídas USB para carregar o celular? Então, algumas delas podem ser adulteradas. Enquanto você acha que está só pegando uma carga, a estação pode estar instalando um programa malicioso ou até copiando os dados do seu aparelho. É uma conveniência que pode sair muito, muito caro. E para fechar, tem o verdadeiro desfile do phishing. Sabe aqueles cartazes com QR Codes espalhados pela cidade, prometendo a programação de um bloco ou uma promoção imperdível? Muitos deles são iscas. Eles te levam para sites falsos, que imitam os originais, projetados só para uma coisa: roubar suas senhas e dados bancários. Ok, a gente já viu os riscos, assusta um pouco, né? Mas calma, a boa notícia é que tem como se proteger e arrumar a casa. Existem passos bem práticos para fazer uma limpeza digital e reduzir qualquer dano que possa ter acontecido. Então vamos ver como organizar essa bagunça digital pós-festa. Então, o que fazer agora? Primeiro passo, lembra daquele Wi-Fi público que você usou? Então, troque as senhas das contas que acessou por ali. Segundo, faça uma varredura completa com um bom antivírus, tanto no celular quanto no computador. Terceiro, revise as permissões daqueles apps de carnaval. Apague os que não vai usar mais e tire os acessos desnecessários. Lembra da coleta excessiva de dados? É isso. Quarto, dê uma boa olhada nos seus extratos bancários e na fatura do cartão. Procure qualquer transação suspeita. E por último, mas talvez o mais importante de tudo, ative a autenticação de 2 fatores em todas as suas contas. É a melhor camada de proteção que você pode ter. A euforia acabou, mas a nossa vida digital continua, e a segurança dela não pode tirar férias. A melhor defesa é a gente estar sempre consciente dos riscos. Então agora que o confete já baixou, a pergunta que fica não é só se a nossa vida digital está segura, mas o que a gente vai fazer a partir de hoje para torná-la ainda mais segura. A vigilância começa agora e vale para o ano inteiro.